Boa noite. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa hoje à noite com duas mulheres que têm a sua ação voltada para o outro. Uma delas organiza um seminário que tem como tema a mulher. A outra se preocupa, entre outras coisas, em nutrir e cuidar de pessoas que, por opção ou por necessidade, se transformaram em cuidadoras. É com essa que nós vamos começar o programa de hoje. Marilice Coste. Ela é natural de Passo Fundo, é formada em arquitetura e urbanismo pela Unicinos e tem mestrado em arquitetura pela URGS. Ela é poetisa, contista, artista plástica, cronista, arte-terapeuta, editora, cuidadora, etc, etc e tal. Ela é especializada em arte-terapia pela Faculdade Marechal Cândido Rondon, do Paraná. Ela lecionou na universidade em Passo Fundo e também na PUC. É oficineira desde 1995. E é uma pessoa que escreve, e várias vezes premiada. Ela teve o primeiro lugar no concurso nacional Mário Quintana de 82, com um conto. Concurso nacional Poesia no Ônibus, 93, 94 e 2000. Concurso Histórias do Trabalho, 2006, da Prefeitura de Porto Alegre. Pode. Ganhou o Prêmio Açorianos de Literatura em 2006 com Ressurgimento. Ela tem 3 livros de poesia publicados, um livro de contos, um livro técnico, A Influência da Cor em Corredores e Salas de Espera Hospitalares. Ela tem um livro chamado Como Controlar os Lobos. É uma espécie de depoimento pessoal, proteção para nossos filhos com problemas mentais. E tem este livro, o último lançamento, recém-saído do forno, né, que é o segundo livro de ficção. E esse ainda não tem prêmio porque não teve tempo, daqui a pouco, né, quem sabe. Bom, além disso, ela é responsável direta, é editora, capista, enfim, ela faz tudo, da revista O Cuidador. Esta revista, que cuida basicamente dos cuidadores. E como eu disse, ela é arte-terapeuta e trabalha também com oficinas. Tudo bem, Marilice Coste? Tudo bem. Conseguiste um tempo para eu chegar aqui? Sim. Ah, mas que coisa milagrosa. Tudo bem, nos intervalos. Pois é. Como é que tá indo a revista? Tá em que número, hein? 23. Que tipo de revista é essa? Conta pra gente. A revista surgiu com o objetivo de cuidar pessoas que cuidam de filhos com problemas mentais, mas aí se ampliou e eu vi que todo mundo se estressa com cuidado e precisa de apoio, né? Então o objetivo dela é cuidar qualquer pessoa que exerça o cuidado, mas junto a isso ela também ensina a sabedoria do cuidado, porque ela não é uma revista que mostra desespero, é uma revista que mostra construção, como é que as pessoas se construíram com cuidado, que leituras elas devem ter para poder pensar o cuidado. Então ela está sendo facilitadora de atividade de grupo, de pessoas que querem aprender a serem cuidadas depois, porque elas também se dão conta de como é difícil a gente abrir mão da independência para ser dependente de alguém, né? Isso também é um outro movimento que está ocorrendo em todo o país, né? E essa revista e essa preocupação surgiu de uma necessidade pessoal? Sim. Sim, eu estive numa reunião num CAPS, porque eu tenho um filho com necessidades especiais, que é deficiente mental, e vi aquelas mães na minha frente todas mortas, quer dizer, pessoas que não tinham perspectiva de vida, não tinham férias, não tinham descanso, e não deixava de ser o que eu estava vivendo naquela época, né? E aí eu fiquei muito assustada, eu disse, não é isso que eu quero para minha vida, então vou ver o que eu vou fazer. E aí começaram vários movimentos, eu tentei um projeto no Ministério da Cultura, foi aprovado com o PRONAC, o projeto Fênix, Arte ao Cuidador. Não conseguimos captação, porque a sociedade naquela época estava ainda recém-iniciando nesse assunto. Entrei com outro no FUNPROARTE, que foi negado, porque foi considerado que para cuidar de 15 pessoas e atender 15 pessoas era um projeto muito caro, quando na verdade não são 15 cuidadores, é uma família inteira que está atrás quando a gente ajuda o cuidador, porque o cuidador, quando está bem, ele reflete isso no entorno. E geralmente é a mãe, né? Também tem muitos homens, né? Já acontecendo e existe um movimento nesse sentido. Mas a maioria, historicamente, sempre foi a mulher. Então a mulher que é
centralizador, de certa forma, das questões emocionais familiares, né? Se ela está bem, isso irradia. Então, todos os outros podem ficar bem. Então, quando se investe num cuidador, não se está investindo naquela pessoa, se está investindo num grupo familiar, através dele. E que recursos pessoalmente tu usaste para sobreviver a esta condição de cuidadora sem sucumbir? Tu eras cuidadora, né? Tu falaste no teu filho. Sim, meu filho está com 41 anos agora, então é desde os 3 anos que ele é cuidado. Meu pai é empresário e participou desse cuidado com ele durante décadas, né? Ele cuidava dos netos e de mim também. Então, eu devo muito aos meus pais em função disso. Mas, assim, eu sempre... esse cuidado, ele era contínuo, né? É um cuidado que não dá para cuidar só de um, porque quando um está bem, o outro despenca, né? Os filhos todos também têm os seus momentos de que os outros também podem ter problemas. Eu não tinha só um. Quantos filhos tu tens? Eu tenho 4, né? Uma menina e 3 rapazes. Então, as coisas têm que circular, né? Geralmente, nas famílias de quem tem um filho com problema mental, é o foco exclusivo naquele filho, né? É uma coisa que fica patológica, é uma coisa simbiótica que eu também me dei conta que em certos momentos eu estava vivenciando isso também. E isso é muito ruim para todos, né? E hoje tu formaste uma rede com os outros filhos de cuidadores? Com o tempo, o fato de a gente não morar mais junto, o estresse familiar, que é daquele cuidado diário, que é cuidar da medicação, ver a alimentação, ver a roupa, ver se fez isso, ver se... Passa o tempo todo como se fosse um cuidador contínuo, né? Isso estressa qualquer família, porque a mãe chega em casa, a primeira preocupação dela, quando ela não está sempre do lado, o que houve com aquele filho, né? Porque aquele filho que é dependente, os outros se viram. Mas os outros também precisam de mãe, né? Então, claro que isso aí dá... Para muitas vezes, para os outros filhos, eles têm a sensação do esvaziamento afetivo, de que a mãe só se dedica para os outros e não para eles, né? E isso é uma coisa que tem que ser muito cuidada. A partir do momento que ele foi morar numa pensão, né, ele tinha 26 anos, quando decidimos que não tinha mais condições de se viver juntos, todos estávamos adoecidos. Decidimos é plural, quem decidiu? Eu era casada naquela época, eu tinha um companheiro que me ajudou muito. Que era o pai do menino? O pai do último filho. Ah, não era pai dele? Não, o pai do último filho, que acompanhou a pré-adolescência, a adolescência de todos os meus filhos e parte, inclusive, da infância. E sentamos e eu disse, olha, não tem mais condições. Todos estávamos com algum problema de saúde e a gente sabia que era uma forma de somatizar o resto, né? E aí ele disse assim, olha, já fizeste tudo que tu podias, né? Ele já conseguiu terminar o 1º grau, ele já trabalhou, ele já pode se aposentar porque ele já tem mais de 3 anos na carteira, ele já desenvolveu potencialidades que ele conseguiria. Agora ele está num patamar que a gente vê que não vai para frente, né? Ele quis fazer o 2º grau uma época e foi para o Julinho. E aí um colega convidava-o para ir no cemitério à noite. Nos sábados, visitar um cemitério nos fins de semana. Achei aquilo muito estranho, né? E a gente tinha que estar sempre alerta com alguma coisa. Bullying que acontece agora é essa fichinha, né? Porque acontecia o tempo todo. E aí eu fui na escola, aproveitei que a professora estava passando e ele muito ingênuo, porque ele é muito frágil e acredita em qualquer pessoa, né? Muito se dá com qualquer pessoa. Ele passou assim, mãe, esse aqui é meu colega que me convida a passear no fim de semana. Eu disse, vem cá, vamos conversar. Então, pode me informar o que tu está querendo com meu filho no cemitério? E a professora ia passando, eu engatei a professora no assunto. Ele perdeu ele não sabia o que me dizer e a coisa se esvaziou. E aí, a partir daquilo, a gente chegou à conclusão que ele não tinha mais condições de estar arriscando a vida em escola comum. Né? Que eu também... Por isso que eu tenho minhas dúvidas quanto à inclusão, né? Tu foste muito ousada quando publicaste esse livro, né? Porque tu abriste o jogo. E de um modo geral, as pessoas tratam o assunto de uma forma velada, assim, meio encoberta. O que aconteceu que tu resolveste abrir o jogo? Meu filho tinha ido para uma cidade onde os CAPs misturavam pessoas com problemas mentais com pessoas com droga, que agora já não ocorre mais. Mas naquela época houve essa interligação dentro do CAPS. Isso foi em Passo Fundo.
E quando ele se envolveu, ele sendo frágil, ele foi o primeiro a ser pescado lá dentro. E ele me pediu ajuda. E quando ele me pediu ajuda, ele estava no início desse processo, mas eu não sabia a que nível ele tinha aberto a boca, porque ele falava, ele contava muito a nossa vida para todo mundo, era muito mais, nos expunha muito, e isso aí nos deixava muito inseguros. E aí eu disse assim, bom, o que falta agora, né? Já tivemos internações, já tivemos situações de risco, ele foi usado por adolescentes que exploraram ele enquanto ele trabalhava. E foram uma série de situações, entro na justiça com frequência para defendê-lo, interdição, vasectomia, passamos por tudo, né, para protegê-lo. Eu disse, e agora o que eu faço? Se eu não sei que nível ele entrou, em que grupo ele está misturado nesse Rio Grande do Sul, né? Que, se eu levo para Porto Alegre, como é que fica? Se deixo aqui, como é que fica? E aí resolvemos que íamos tirá-lo da cidade, e ele foi para Santa Catarina para protegê-lo. Até porque a gente não tinha nem ideia da onde a coisa tinha acontecido. E aí eu viajei num congresso ao Rio de Janeiro, que era de psicologia e arquitetura. E lá resolvi atrasar meu voo um dia, porque eu estava que não aguentava mais. E resolvi escrever, em 3 horas eu escrevi esse livro. Porque ele já estava tão guardado e tão me incomodando tanto, né, que aí ele saiu num jorro, assim. E aí eu vim com o livro embaixo do braço. E essa capa é tua? Não, essa capa é um desenho dele. Ele se desenhava muito como palhacinho. Que é bem típico da criança que está no meio dos outros e não se sente aceita, né? Que é aquele que debocham, é o bullying, né? Aí eu perguntei se a capa é tua, porque todas as capas são tuas, inclusive o cuidador são tuas. E eu acabo de ver agora um prêmio que tu recebeste de uma publicação francesa. Que prêmio é esse, hein? É espanhola. Uma publicação espanhola. Isso aí foi solicitado uma obra de arte desse tamanho, inclusive, que mandassem para um concurso, e eu mandei o Nascimento de Picasso. Esse é o trabalho. E esse trabalho foi selecionado depois de um tempo, eu nem lembrava mais, eu recebi o livro. É de arte de correio, né? Se considera. Marilice, cada vez que tu fazes uma coisa, vem um prêmiozito atrás, né? Como é que está o Gatilho nas Palavras? Ele é recém-lançado, foi lançado agora em maio, então a gente não caminhou para prêmio nenhum, né? Como é que está a recepção? Muito boa, eu estou muito feliz, porque as pessoas que estão lendo, leem, sentam e querem ler até o fim, né? E depois escrevem para mim, então eu estou bem contente, porque eu queria realmente esse processo, que é um processo que eu também utilizei no livro anterior, que é uma técnica, mas é uma forma de escrever que eu aprendi, que é de fazer o encadeamento, né? Um fluxo, né? De pensamento entre um capítulo e o outro, que as coisas dão continuidade. E tu tens uma mulher como personagem, né? Que de repente, uma mulher bem-sucedida, empresária, etc e tal, que perde o marido, tem uma separação, mas ela precisa do segundo marido. Como é que é esta mulher para ti? Como é que tu vês esta mulher? Essa mulher é uma personagem. Sim, eu sei. Então, como é que eu vejo essa mulher? Porque o assunto da segunda parte desse programa é exatamente esta mulher, né, e a sua relação com o outro, né? Eu acho que a gente, como mulher, e qualquer pessoa, e por isso que as pessoas me escrevem, porque se identificam com o fato de ser uma mulher desta forma, né? Mesmo ela estando sozinha, ela não gostaria de estar, né? A busca de uma companhia onde ela seja aceita e seja amada, acho que é um processo contínuo feminino, né? Eu acho que eu penso assim, pelo menos. São raras as mulheres, né, que dizem assim, eu estou feliz sozinha, é muito bom, mas na hora que precisaria de uma companhia ao lado, ela sente essa falta, né, de alguém que a olhasse, que alguém dissesse, olha, tu estás com as rugas tantas quanto as minhas, né? Porque isso também é importante, né? É a partilha no decorrer da vida, né, que vão envelhecendo juntos. Isso é um processo lindo de vida, né? E como é que está a tua vida nesse sentido? Minha vida nesse sentido, vai devagarinho. Vai devagarinho? Vai devagarinho. Tá, e como é que é o teu trabalho de escrita terapêutica? O que é isso? Bom, a escrita sempre para mim foi terapêutica para mim. Eu escrevo desde menina, usei muitos diários, tive muita correspondência com amigos, troquei muitas afetividades, né?
por cartas, né? Que agora a gente vê o e-mail, é uma coisa tão volátil que se vai, né? As cartas ficam, né? E fui muito ajudada por pessoas através da escrita. Então, quando eu escrevia, eu também me projetava naquela escrita. A pessoa podia me ajudar porque eu deixava, né? Porque a gente só consegue que o outro ajude quando a gente deixa, né? Senão não dá. E daí, nesse processo, foi uma época que eu escrevi, quando eu escrevi o conto, o primeiro conto que eu recebi um prêmio, eu estava estudando arquitetura e morreu o meu neurologista que me atendia desde menina. E eu tinha sonhado com ele aquela semana, eu estava querendo visitá-lo fazia uns 15 dias. E quando eu abro o jornal assim, convite para missa de 7º dia, me deu uma coisa. Meu filho estava do outro lado da mesa, assim, eu desandei num choro. E ele disse assim, o que tu tem, mãe? Ele era bem pequenininho. Ele disse, morreu um grande amigo da tua mãe. Porque ele não era só um neurologista, ele baixava os óculos que ele tinha para perto, assim, olhava por cima dos óculos e dizia assim, tu estás linda, teu sorriso é lindo. Ele me dava autoestima, me ensinava a viver e a gente conversava sobre o renascimento. Ele era uma coisa fantástica para mim, né? E a minha mãe ficava... Isso aqui é o Lane. Aqui em Porto Alegre. A minha mãe ficava apavorada porque eu ria muito e a minha outra irmã chorava. E aí ele dizia assim, deixa ela rir. Né? E aí, então, quando eu vi aquilo, eu não aguentei, fui escrever. Mas eu não escrevi pensando em prêmio, nada. Eu escrevi porque eu precisava escrever. E cheguei na faculdade, o Antônio Wolff era meu professor, e eu mostrei para ele. E ele olhou e disse assim, Marilice, manda para o concurso que abriu agora, que tu tem chance, tá muito bom. E eu revisei e mandei. E aí fiquei muito surpresa quando me telefonaram, fui a Alegrete receber o prêmio, né? Fiquei muito feliz. Mas aí seguiste escrevendo, quer dizer, eu nunca parei este conto aconteceu ou tu já tinhas alguma coisa escrita? Aquela coisa de adolescente que escreve poesia? Não, eu já escrevia. Eu escrevi muita poesia, eu escrevia textos, né? Mas nunca tinha publicação, assim, apesar de meu primeiro emprego ter sido numa editora. Ah, é? Onde é que trabalhaste? Foi da editora Bells. Eu fazia, quando vinha os livros impressos, todos da tipografia ainda, com todo aquele cuidado, né? A gente lia para revisar todos, ajudava a montar, enfim. Fiz um trabalho lá no início, que é uma coisa que eu gostava muito. E o que aconteceu, o que está acontecendo com a arquiteta? Tu está trabalhando ainda na área? Eu só dou consultoria. Né? Porque como arquiteta eu tenho um perfil bastante diferenciado, então eu tenho mais ou menos dado consultas, enfim, em relação a conforto ambiental, né? Porque eu nunca fui uma arquiteta de pensar em edificações como incorporação, condomínios, coisas onde a gente não pensa o ser humano dentro, a gente pensa a quantidade de apartamentos, né, que vai poder construir naquela área sem considerar quem vai morar dentro, né? Então eu foco mais para o ser humano dentro do espaço, é outro perfil. Tu chegaste a licionar, era um objetivo teu fazer carreira acadêmica? Foi durante um tempo. Eu fiz o mestrado e eu pedi demissão pelo PDV e fui para o mestrado. Né? Com o dinheiro do PDV eu paguei 2 anos de estudo e cuidando do meu filho, né? Porque eu não tinha recursos naquela época. E fiquei apaixonada por dar aula, eu sempre gostei de ensinar. E isso me dava conta porque eu tinha uma colega que era arquiteta e um dia viajando, ela disse para mim assim, Marilice, tu não te deu conta que quando tu fala com os estagiários, tu tá dando aula para eles, tu não manda eles fazer, tu ensina por que eles têm que fazer. E aí eu comecei a me dar conta. Aí quando eu fiz a primeira oficina de poesia, que não tinha em Porto Alegre, em 95, né? Foi o José Edio que chegou para mim e disse assim, monta uma oficina, Marilice. E eu, como trabalhava com tinta, com outros recursos, tinha feito piano, tinha me envolvido, minha mãe sempre me envolveu em tudo que foi coisa possível, então eu tinha recursos, né? E aí eu montei uma oficina pensando nas coisas que eu gostava, que me eram estímulos criativos. Mas não sabia que aquilo lá era terapêutico, né? E quando me surpreendi muito porque teve pessoas que elaboraram separação, outras elaboraram morte de parentes, e aquilo me deu um susto, né? Eu disse, meu Deus, eu estou fazendo uma oficina de poesia e com essa profundidade é muito sério. E aí quando apareceu o curso de arte-terapia em Porto Alegre, eu disse assim,
isso aqui o que que é, né? Naquela época eu estava fazendo terapia, a minha terapeuta olhou para mim e disse assim, mas tem a tua cara, tu não vai ficar sem fazer, né? E aí eu fui e me encantei muito, fiquei muito feliz, porque é como se eu tivesse, tudo que eu tinha aprendido na minha vida tinha sentido. Tudo que eu tinha lido sobre psicologia com os meus filhos, tudo que eu tinha estudado de psicologia da arte, tudo que eu tinha estudado de arte, de música, mesmo de arquitetura, porque entra na questão espacial, na percepção do espaço, que é uma coisa singular, cada um pode perceber de uma forma. Então, a escrita, eu disse, meu Deus, é tudo que eu quero estar aqui. Mas é polivalente, né? Tu usas espaço, tu usas cor, tu usas pincel, tu usas desenho, tu usas escrita. Na arte-terapia? Sim, que o processo de construção, de criação, de estímulo para a criatividade pode ser qualquer um. A arte-terapia é um processo onde a gente se conhece através do que a gente cria. Então é uma descoberta no processo criativo da gente. E o arte-terapeuta, ele é um facilitador do processo criativo. Porque as pessoas chegam assim, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei escrever, ninguém sabe nada. Na verdade, todo mundo traz isso de algum momento, de alguma forma dentro de si. Que pode ter sido um colega que disse, ai que droga esse teu desenho, um professor que deu uma nota baixa, a mãe que policiou um determinado trabalho. Em algum momento a gente teve algum bloqueio com a expressão criativa. E encontrar esse bloqueio, que às vezes não precisa nem ser elaborado de forma escrita, mas pode ser numa expressão artística que apareça aquilo, a pessoa compreende que aquilo ali já era, que agora é um outro momento e ela pode seguir. E na escrita também tem situações de bloqueio. Então, o meu processo, como eu tive muitas situações também que eu vivenciei, porque muito em função da minha experiência pessoal. Eu tive várias situações, tanto em concursos, como assim, pessoas que me disseram certas coisas, uma crítica muito excessiva que fez com que eu desse um tranco e parasse. Né? Então, assim, só que eu não aceitava parar, eu passava por cima. Né? Então, esse processo de como andar por cima, como sair desse movimento que é de se encolher, é um papel que a arte-terapeuta pode exercer muito bem. Tá, e como artista plástica, eu sei que tem trabalhos teus fora daqui. Tu continuas trabalhando, pintando? Eu também só pinto quando eu consigo tempo, porque é um processo muito interior meu, assim. Quando eu não estou bem, que eu não sei o que eu tenho, eu vou escrever, às vezes não sai, eu vou pintar. E aí aparece. Né? É um processo muito interno meu, tanto que tem quadros na minha casa que são quadros que têm uma ligação tão interna comigo que eu nunca jamais teria, não tem preço para vender. Por isso que eu jamais poderia, não sei se eu ainda tenho condições de chegar e dizer assim, eu vou botar e fazer uma exposição para vender. Né? Nós tivemos um processo familiar e aquele processo foi andando, apesar de eu ter tentado durante 2 anos resgatar aquela empresa em Passo Fundo, que foi um frigorífico, né, onde meu pai começou em 45, tem toda uma história. Coste, né? O Coste é do meu avô, meu pai era ZD Coste Companhia Limitada. E do meu avô já fez 100 anos, do meu pai tinha 45 quando faliu. Então eu vivi minha infância dentro daquela firma, eu vivi no meio dos operários, eu vivi escrevendo na máquina do meu pai, eu brincava com os animais, com os cachorros, né? Eu estava sempre envolvida com alguma coisa ali durante o período que eu não tinha que estudar, né? E aí então aquilo lá tinha uma coisa muito forte para mim. Então eu fui para a fábrica para me despedir, fui com os meus filhos, com máquina fotográfica e começamos a bater fotos e fomos indo. Quando eu cheguei no final quase dessa visita, que eu me dei conta, eu disse assim, Marilis, tu era rica e não sabia. Porque eu me dei conta do patrimônio enorme que tinha ali. E aí eu comecei num movimento tentando resgatar aquilo, né? Mas não acabou não dando, conseguindo andar, né? É muito difícil, é muito complicado mexer com processos falimentares e familiares. Mas foi um grande aprendizado. Eu aprendi como não fazer. Pois é, tu falaste, né? A gente tá falando assim, quando é que tu
vais para artes plásticas, quando é que tu vai para escrita? Sim. Você acha que quando eu não estou muito bem, aí eu vou até para pintura. E falaste na falência. Sim. Rendeu trabalhos em artes plásticas? Isso, aí eu fiz 4 quadros, né? Num deles, eu estava no quarto quadro, e uma professora chegou para mim e disse assim: o que tu está fazendo com esse quadro? Você parece desenho de arquitetura. Aqui não é sala de arte terapia. E aquilo me deu um bloqueio que eu não pude mais nem ir para aula e nem olhar para essa professora. E parei. Aquele quadro ficou até esse ano. Esse ano eu terminei de pintar aquele quadro quando eu mudei todo ele, né? Mas eu tenho os momentos que eu estava elaborando esse processo dentro de mim que eu pintei. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas tu disseste que quando tu não estás bem para escrever, quando tu estás chateada, triste, etc., rende a escrita ou não? É produtiva? Rende, é que depende, isso é uma coisa muito também do momento, né? Se não tiver outro recurso, se tiver só um papel, vai ser escrito. Gatilho nas palavras tem muita dor, em vários momentos. Tem rasgação, tem lágrimas. Tem rasgação. Pois é, ao escrever isso, as tuas lágrimas brotaram ou não? Não. Existe, a partir do momento que está no papel, muito difícil. Eu acho que eu choro escrevendo, se for o caso, né? Mas depois é um processo árduo de escrever para deixar como literatura. Arilice, muitíssimo obrigada por estares aqui e poder mostrar um pouquinho das tuas coisas, do teu trabalho, dos teus verbos para os nossos telespectadores. Um beijo, obrigada e sucesso. Olhe, que venha com prêmios. Obrigada.